Bora lá. Ó, gente, essa é um pouquinho da nossa história, isso é um pouquinho do nosso processo. Claro que no meio desse caminho, muita coisa aconteceu, mas não daria para contar em uma aula aqui para vocês. E hoje a gente trouxe Uma aula diferente para vocês. Olha só que coisa linda, gente. Papel e caneta na mão agora, porque a gente vai passar uns conteúdos aqui para vocês. Aguenta aí. Como? Que tem muita coisa hoje ainda, né? A gente tá só, tipo, na metadinha. No metadinha. final da live que vocês não perdem por aguardar. E não vão se arrepender também, tá Não bom? mesmo. Então aguenta aí, é quinta-feira, daqui a pouquinho é final de semana, tá bom? Olha que lindo! Olha que bonitinho. O que vocês acham que desenhou isso? Aula de anatomia? Aula de anatomia. Aula de anatomia aqui. Vocês acharam que a gente ia falar de negócios? Mentira. Pois A gente é. vai falar de anatomia. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Que raio que a Jéssica e o Arthur desenharam um bonequinho no Flipchart? Vocês já vão entender, tá? Bom, hoje a gente vai falar, o tema da nossa aula de hoje são os 4 pilares para o seu estúdio de Pilates prosperar, tá bom? Então a gente vai passar esses 4 pilares aí para vocês. Vamos apresentar aqui os principais deles. E os principais desses pilares, né? É lógico, não são só eles, porque eles são os pilares, são os que vão sustentar a construção do seu negócio. Existem fatores adicionais, mas os 4 principais que todo negócio precisa ter para ser próspero são, anota aí, número 1, gestão e procedimentos, tá? Temos o pilar número 2, que é o pilar de finanças, pilar financeiro. Número 3 é o de marketing e vendas. Toda empresa precisa desses pilares, gente, presta atenção, hein? E o 4, porém não menos importante, equipe. Esses são os 4 pilares fundamentais para a sua empresa prosperar. E o Arthur fez uma analogia muito interessante para explicar cada processo desse Para que vocês, funcionar. fisioterapeutas, educadores físicos e áreas afins. Ele falou assim, eu vou levar algo que tem a ver com esse povo da área da saúde, então eu vou fazer uma analogia anatômica. É assim Uma que você analogia chegou? anatômica, gente. Então, Não vai. tem como não entender. Se vocês não entenderem essa aula aqui, eu me aposento. Vamos falar do primeiro, então? Vamos falar do Então, primeiro. bora. Tá, então o primeiro pilar, que é o de gestão e procedimentos, eles são como o cérebro do nosso corpo. Posso ir desenhando? Vai desenhando, por Quando favor. você vai explicando? Então, o primeiro pilar, gente, é gestão e procedimento. Eles são como o nosso cérebro, que é onde tem todas as informações técnicas e não técnicas de como executar o nosso serviço. Certo? Ótimo. E então, assim, pontos importantes que a gente tem que olhar para dentro desse pilar, tá? Vamos tomando nota aí. A gente precisa olhar para a definição dos papéis. Ficou bonitinho. Ficou bom? Deu para entender que é um cérebro? Então, os pontos que a gente tem que olhar para dentro desse pilar aqui Da são gestão, da gestão. né? Primeiro olhando para a gestão, né? Porque gestão e procedimentos. Então, para a gestão, a gente tem que entender quais são os papéis e responsabilidades De cada um. De cada Então, entendam, eu como gestora do meu estúdio, eu tenho um papel, eu tenho as minhas responsabilidades. O Arthur como gestor financeiro, estratégico, tem as dele também. Não dá pra gente sair misturando tudo, senão ninguém faz nada. As instrutoras do estúdio têm um papel fundamental. A secretária também. Então, esse é o papel da gestão. Definir os papéis e responsabilidades de cada um. Tem também a definição de processos, né, que a gente fala bastante aqui. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico, eu acho que é legal também dar uma traduzida do que é planejamento estratégico. Porque muita gente, eu já passei por isso no passado, eu via a pessoa falando, planejamento estratégico, o que é? Gente, basicamente é entender onde você está, aonde você quer chegar e desenhar, traçar, coloca no papel, escreve, desenha, rabisca o como você vai fazer para sair do ponto A para chegar no ponto B. Isso é planejamento estratégico. E isso tem a ver com metas, porque tem aqui definição de metas também na gestão. E quem assistiu às nossas aulas, né, que antecederam o nosso evento, na live de ontem o Arthur deu uma aula de metas, não era nem de metas, a aula era sobre... Gente, por que eu falo tenho branco? É que é muita coisa que a gente está na cabeça. Tem muita coisa, né? Mas na aula não era sobre metas, eu dei uma aula sobre metas. Foi. Tá? E aí, fica aí para quem não estava na live de ontem, ou para quem estava e não lembra,
Eu vou explicar mais ou menos o que é que a gente está falando. Ontem foi sobre como delegar funções, né, para a A equipe. gente estava falando sobre equipes e aí, querendo ou não, o assunto de metas entra, né? Sim. Então, meta, gente, saiba de uma coisa, meta é para o seu negócio. Meta você guarda com você na gestão. Tá? A gente não gosta, a gente aprendeu, né, com cursos e com a vida. Fundamento, né? A gente não está tirando isso da cabeça. Exatamente, que metas, se você passa a meta para o seu colaborador, para a sua secretária, para a sua professora, por exemplo, você tem que atingir 20 novos alunos em um mês. Se passar esse mês a pessoa não atingiu 20 novos alunos, ela vai se frustrar, sua equipe vai se frustrar e isso não é bom para o seu negócio. Então, o que você tem que fazer é o quê? Quebrar as metas em objetivos, quebrar as metas em ações para os seus funcionários. Para alcançar os objetivos. Né? Exato. Então, quebrem ações que, ao executá-las diariamente, não tem como não atingir a meta. Faz sentido, gente, para vocês? Se faz sentido, comenta aqui pra gente. Faz sentido isso que vocês estão falando. E aí, dentro de gestão também, para pontuar mais tem aqui, também? sim, treinamento e monitoramento. Então, faz parte da gestão. É teu papel como gestora do teu negócio, dar treinamento, monitorar suas colaboradoras, estar ciente, presente e ver de fato o que está acontecendo ali dentro. E não simplesmente sair de cena, vou viajar e lá eu fico e não olho para mais nada, tá? E falando um pouquinho agora sobre procedimento, que está dentro desse primeiro pilar ainda, tá, gente? Quais são as tarefas ali dentro, né, dos processos? Documentar os seus processos, seja de instrutora, seja de secretária, escreve, coloca tudo nos mínimos detalhes. O óbvio, gente, ele precisa ser dito, nós falamos sobre isso ontem também, tá? Então, às vezes a gente quer delegar determinadas funções e a gente só fala, e a gente acha que a pessoa vai adivinhar, ter uma bola de cristal para saber como que você quer que faça. E você, como gestora, você precisa desenvolver esse processo. Nós fizemos isso. E o processo ele ajuda também que seja monitorável a sua operação. Porque se você não tem um padrão definido, qualquer coisa está bom. Exato. Então, o processo é fundamental também para a gente conseguir monitorar. Olha que legal, olha o que a Andressa falou. Aprendi isso na base do soco. Andressa, não é fácil, né, amiga? Eu entendo. E também descrever, né, ter descrito ali o padrão comportamental de cada pessoa dentro ali da empresa. Forma de vestimenta, como que a pessoa vai se posicionar, vai falar, o tom de voz, a postura que essa instrutora precisa ter para ministrar as aulas para o aluno, tudo, gente. Então, os processos, de forma resumida, é tudo. Tudo que acontece dentro da empresa, o mais detalhado possível, que você tiver e como, se você tiver escrito, não tem erro, tá? Vamos para o segundo pilar? Vamos. Então, o segundo pilar, pessoal, anota aí, é o nosso pilar financeiro. O pilar financeiro ele é como o coração, que bombeia sangue e controla o fluxo desse sangue dentro do nosso corpo para que ele mantenha vivo. O financeiro é a mesma coisa, ele controla o dinheiro e o fluxo que esse dinheiro vai passar por dentro da sua empresa, ou seja, de onde está vindo, para onde está indo, quanto está vindo e quanto está indo, né? Para demonstrar se existe saúde ou não dentro do seu negócio. E dentro ali de financeiro, gente, é muito importante que vocês entendam o básico, porque se você, assim como eu, não tem muita afinidade com os números, com a matemática, o básico tem que saber, gente, não tem como fugir, você precisa entender pelo menos o básico mesmo para você ter uma noção do que está acontecendo com a tua empresa, né? E por que a gente fala entenda pelo menos o básico? Porque se você tiver que contratar alguém para fazer o papel, seja qual for, nesse caso o financeiro, você precisa ter um conhecimento básico para não ser tapeado por essa pessoa, para poder ter condições de discutir com essa pessoa num nível aceitável e tomar uma decisão correta. Legal. Monitorar também, né, o financeiro. Monitorar o Como financeiro. que a gente pode monitorar esse financeiro? Existem ferramentas financeiras, tá? Que são das mais básicas até as mais avançadas, mas assim, pelo menos eu indicaria, né, para uma empresa de pequeno e médio porte, seria um livro caixa, que é onde você faz os registros diários ali de entradas e saídas, um fluxo de caixa, que é onde você vai ter a movimentação de dinheiro ao longo do tempo,
normalmente num período mensal, você pode trabalhar diferentes períodos para entender quando que você tem mais dinheiro, quando que tem menos, quando entra, quando sai. Para tomar as melhores decisões. Para ajudar a tomar as decisões de investimentos e expansões, seja o que for preciso. E a DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que nada mais é do que um monitoramento ali do resultado final do período que você está analisando, seja mensal, anual, se você teve. E esses daí servem para a gente ver o que a gente gosta, né? Para ver se a gente teve lucro ou para ver o que a gente não gosta, que é o prejuízo. Exato. Então, recapitulando, primeiro pilar, gestão e procedimentos. Segundo, financeiro. E qual que é o terceiro, Arthur? O terceiro pilar é o pilar de vendas e marketing, que ele é como se fosse o nosso pulmão. Tá? Então, o pilar de vendas e marketing, por que ele é o nosso pulmão? Olha o pulmãozinho, gente, belezinha. Tá, então ele é o nosso pulmão, porque o pulmão, que é a função dele no corpo? Ele dá fôlego, ele é o responsável por colocar ar dentro do corpo, assim como a vendas e marketing é responsável por colocar clientes para dentro do nosso negócio. Então o marketing e vendas que vai dar fôlego para o negócio, porque não adianta você ter uma gestão, um procedimento bem definido, um financeiro bem estruturado e não entrar gente no estúdio, não entrar cliente. Então, vamos falar um pouquinho aqui do marketing, assim como nós fizemos do gestão e procedimentos. O marketing, gente, nós tivemos uma aula de marketing na terça-feira. Eu falei muito, eu bato muito na tecla do seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Então, vocês precisam não só estar presentes nos canais de comunicação, naquilo que a gente tem de mais fácil acesso, né, em nossas mãos, mas você também precisa mostrar para as pessoas, para que elas saibam da sua existência, para que todo mundo saiba onde você atende, o que você faz. Tem gente aqui que a família não sabe até hoje o que faz. Então, assim, todo lugar que você vai, você tem que falar do teu serviço. Pode ser que aquela pessoa não esteja precisando naquele momento, mas pode ser que no futuro ela precise, pode ser que ela conheça alguém que precise do teu atendimento, e é assim que as coisas vão fluindo. O movimento gera movimento. Então, movimente o teu marketing dessa forma, tá? Seja estratégico no momento de criar campanhas, ações, de falar com o teu público. Você tem que conhecer o teu público. Saber onde ele está e como falar. Exatamente, para você poder investir nos melhores canais de comunicação. Às vezes o meu público não está no Instagram, eu vou ter que caçar em outra plataforma, tá? Então, estudem o público de vocês. Quem não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha nas aulas que nós deixamos salva no nosso feed. Essa aqui de hoje, só para lembrar, não vai ficar salva. Então vocês fiquem aqui até o final, porque a gente já passou um pouquinho da metade aí, porque eu não vou deixar salva, tá bom? Mas as outras tá salva lá no meu feed e você pode pegar para estudar. E falando um pouquinho aqui sobre vendas, é importante que você gere conexão, que você gere empatia, que rola uma identificação ali sua e do teu cliente, tá? Então, por isso, mais uma vez, saiba o perfil do teu cliente para que você possa entregar aquilo que de fato ele veio procurar, aquilo que ele quer, e não aquilo que você acha bonito, que você acha legal, tá? E atendimento de excelência, nós falamos isso na segunda-feira. Eu pontuei aqui várias coisas para vocês que é importante a gente atender, fazer um bom atendimento no cliente. Desde a pré-venda, que é o momento onde ele entra em contato com você, até o pós-venda. Nós esquecemos, gente, dos alunos que estão dentro do nosso estúdio. A gente fica tão focado em olhar para fora, em trazer gente de fora, captação de cliente e tudo mais, e esquece da pessoa mais importante do teu negócio. É o cliente que já está ali, que já te deu carta branca, que já confia no seu trabalho. Ele só quer um bom atendimento, ele só quer resultado. Tá certo isso, Arthur? Eu tô quietinho aqui porque ela dá aula nesse assunto. Eu amo, gente. Marketing, vendas é um assunto que eu gosto. Mas falando de financeiro, quem sou eu para interromper? Certo? Vamos pro quarto pilar? É o último? É o último. É o último. Vambora. Gente, quarto pilar, equipe. São como os nossos braços e as nossas pernas, que precisam ser treinados e coordenados para executar o que o nosso cérebro, ou seja, que a gestão determina. Né? Então, o que está estruturado, planejado, definido aqui, precisa ser treinado e coordenado aqui, para que aconteça da forma que foi
planejado. E dentro ali de pessoas, dentro de equipe, o que a gente precisa ter para poder organizar toda essa parte, né? Contratação, então volto a falar. Lembra que eu contratei errado? Vocês lembram da minha história? Não façam isso. Então tenha um processo de contratação bem definido para que você não possa errar assim como eu, ou diminua pelo menos esses problemas, esses grandes problemas que vocês têm com profissionais, gente. Ontem, só um minutinho, lembra que ontem teve uma moça que comentou aqui pra gente, eu não sei se ela tá aqui, acho que foi a 10 anos com o estúdio aberto, né? Essa, mas também teve uma que falou, a instrutora saiu do estúdio e levou todos os alunos embora. Gente do céu, esse é o problema de contratar errado, você não rastreia o caráter da pessoa, você só fica ligadão ali na parte técnica, e a parte técnica é o de menos, a parte técnica é treinável, quer dizer, não é o de menos, deixa eu melhorar isso aqui, é importante a parte técnica, só que ela é treinável, o caráter não, você não vai conseguir mexer nessa pessoa, tá? Então se atentem a isso, façam treinamento com a equipe de vocês, monitorem também, tá? Promovam desenvolvimento profissional. Né? Esse desenvolvimento profissional você pode incentivar a tua equipe a fazer curso, workshop, palestra, permita com que essas coisas aconteçam, tá? Vou repetir aquela frase que eu adoro falar. Não adianta você ter pessoas dentro do seu negócio que não estejam crescendo, senão o seu negócio não vai crescer. E seja um exemplo para os seus funcionários, para os seus colaboradores, lidere pelo exemplo, tá? Então, vamos, uma leve recapitulada, tá? Rapidinho, para a gente não ficar enrolando aqui. Falamos sobre os principais pilares importantes para que você tenha um estúdio de pilares lucrativo: gestão e procedimentos, financeiro, marketing e vendas e pessoas. Ficou bonitinho, gente? Aqui o nosso bonequinho, olha que belezinha. Falei que vocês iam entender? Deu para entender, gente, toda essa analogia que nós fizemos? E comenta assim, aí, gente, comenta aí. Eu entendi o que é uma empresa. Isso, boa. Eu entendi o que é uma empresa. Manda aí. Boa.